A diferença básica entre mitose e meiose é que mitose não tem variabilidade genética e meiose tem, né? Sendo que a variabilidade genética na meiose, ela começa com a separação dos cromossomos homólogos. É o processo de separação dos cromossomos homólogos que diminui o número de cromossomos no processo de meiose. Divide ao meio o número de cromossomos, de 2N para N. E o simples fato de você diminuir o número de cromossomos de 2N para N, claro que envolve variabilidade. 2N não é igual a N nesse caso. Então o fato de você ter o número de cromossomos reduzido à metade já é o principal fator, é o primeiro fator que leva à variabilidade genética na meiose. Agora, quando a gente fala em separação dos cromossomos homólogos, não é só uma questão de quantidade de cromossomos que você vai alterar. Você vai alterar também a combinação de genes nas células geradas no processo. Quer dar uma olhada? Era uma vez, gente, uma célula, e nessa célula eu tenho um par de cromossomos com os genes Azão e Bzão, Azinho e Bzinho, está lá a célula em G1. A gente vai duplicar o DNA na fase S da brincadeira, de maneira que eu passo até agora cromossomos duplos com 2 As e 2 Bs, cromossomos duplos com 2 Azinhos e 2 Bzinhos. E aí nessa brincadeira começa a meiose, né? Meiose 1, ela é a meiose reducional, e a meiose reducional vai separar os cromossomos homólogos. Então é aquele lance, né? Eu vou dividir bem aqui, de tal maneira que vem um cromossomo para cá, trazendo 2 As e 2 Bs, vai um cromossomo para lá, levando 2 Azinhos e 2 Bzinhos. E aí, gente, vem a meiose 2, né? Meiose 2 é a divisão equacional, ela não altera o número de cromossomos, mas altera o número de cromátides, né? Ela vai separar as cromátides irmãs, ou seja, nesse caso, a gente vai quebrar bem aqui no meio o centrômero, e o resultado que vai mandar Azão, Bzão para um lado, Azão, Bzão para o outro lado. Vai quebrar aqui no meio, vai mandar Azinho, Bzinho para um lado, vai mandar Azinho, Bzinho para o outro lado. Percebam bem que não apenas alterei o número de cromossomos. Quantos cromossomos eu tenho aqui em cima? 2. Quantos cromossomos eu tenho aqui embaixo? Somente 1. Só o fato de você mudar de 2 para 1, de 2N para N, já é variabilidade. Mas eu alterei a combinação de genes. Eu produzi, por exemplo, gametas que têm a combinação de genes AB e gametas que têm a combinação de genes Azinho, Bzinho. Ou seja, gametas geneticamente diferentes. Isso aí ajuda a explicar por que você é diferente do seu irmão. Claro, a não ser que você tenha um irmão gêmeo univitelino, que é um clone seu. Tirando isso, vai ter alguma diferença entre você e seu irmão, né? E, dentre outros motivos, tem a ver com isso aqui. Suponha, por exemplo, que os genes maiúsculos Azão e Bzão determinem, respectivamente, cabelo escuro e olho escuro. E os genes minúsculos Azinho e Bzinho determinem cabelo claro e olho claro. Ora, por que às vezes os irmãos têm cabelo de cor diferente, têm olho de cor diferente? Porque, por exemplo, né? Esse grupo de gametas de cá ganhou os genes para cabelo escuro e para olho escuro. Pode ser que, por exemplo, você tenha sido formado por um gameta desse jeito e tenha um cabelo escuro e o olho escuro. Mas pode ser que seu irmão tenha sido formado por um gameta desse jeito. E aí, nesse caso, ele vai ter cabelo claro e olho claro. Isso aqui, gente, é um fator que gera variabilidade. Inclusive, a partir de agora, quando eu falar em variabilidade genética, diz respeito à possibilidade de você produzir diferentes tipos de gametas, diferentes combinações de genes nos gametas. Azão com Bzão, Azinho com Bzinho, escuro com escuro, claro com claro. Ou, colocando de outro jeito, a possibilidade de você produzir diferentes tipos de filhos. Primeiro falando dos diferentes tipos de gametas. Quantos tipos de gameta diferentes cada um de vocês aí é capaz de produzir? Quantos tipos de óvulo
diferentes uma menina pode fabricar? Quantos tipos de espermatozoide diferentes um rapaz pode produzir? Gente, é uma questão de análise combinatória, né? Eu também odeio matemática, mas é o jeito. Mas é uma análise combinatória bem bestinha. É uma vez, por exemplo, a meiose, ela sendo feita. Você tem lá pares de cromossomos, um par e 2 e 3 reticências, né? Na espécie humana. 23 pares de cromossomos, já representados aqui duplicados. E na meiose 1, a gente vai separar os cromossomos homólogos, lembrando que a gente separa par por par, né? Então você vai separar aqui no meio, mas você vai separar um par de cada vez. Ou seja, do primeiro par de cromossomos, vem um para cá, vai um para lá. Do segundo par de cromossomos, um para cá, um para lá. Do terceiro par de cromossomos, um para cá, um para lá. E aí por diante, né? No 23º par de cromossomos, um para cá, um para lá. Ou seja, a gente que tinha aqui a princípio 2N cromossomos, mandou N metade para cada lado. Eu vou analisar esse gameta aqui para ver exatamente aquela minha pergunta. Quantos possíveis tipos de gametas diferentes alguém é capaz de produzir? Então, brincando de análise combinatória. Para o primeiro par de cromossomos, quantas opções de escolha eu tenho em relação aos cromossomos? Pode ir o cromossomo da esquerda ou pode ir o cromossomo da direita. Então eu tenho duas possibilidades de escolha. Para o segundo par de cromossomos, pode ir o da esquerda ou da direita. Duas possibilidades de escolha. Para o terceiro par de cromossomos, o da esquerda ou da direita, duas possibilidades. Para o 23º, o da esquerda ou da direita, duas possibilidades. Quer dizer que o número total de combinações é duas possibilidades para o primeiro par, duas para o segundo, duas para o terceiro, reticências. Duas para o 23º. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 23 vezes 2 elevado a 23. Para quem não fez essa conta aqui, dá mais ou menos, gente, 8 milhões de tipos de gametas. Ou seja, um único indivíduo, um homem ou uma mulher, é capaz de produzir 2 elevado a 23, 8 milhões de tipos diferentes de gametas. Gente, esse número aqui, ele é qualquer coisa de absurda. Se você parar para pensar, por exemplo, numa mulher, né? A mulher libera um óvulo por mês nos ciclos ovarianos dela. Suponha que a menina, ela teve a primeira ovulação dela com 10 anos de idade, entrou na menopausa com 50 anos. Então ela vai passar 40 anos da vida dela, entre os 10 e os 50, liberando um óvulo por mês. Um óvulo por mês são 12 meses por ano. Então ela vai passar 40 anos da vida dela, entre os 10 e os 50, liberando um óvulo por mês, 12 meses por ano. 40 anos da vida dela, liberando um óvulo por mês, liberando 12 óvulos por ano, na vida inteira dela, ela vai liberar 480 óvulos. Ela tem a possibilidade teórica de produzir 8 milhões de tipos diferentes de óvulos, mas na vida inteira dela, ela só fabrica 480. O que quer dizer, moçada, que ela fabrica 480 óvulos a vida inteira. Ela poderia fabricar 8 milhões de óvulos diferentes? Provavelmente o óvulo nunca é igual ao outro. A menina ovulou esse mês, o óvulo desse mês é diferente do óvulo do mês passado, é diferente do óvulo do mês que vem e provavelmente ela nunca mais vai liberar um óvulo igual na vida dela. Porque na vida dela toda inteira, ela deve liberar uns 480 óvulos, como eu falei, um por mês, 12 por ano, durante, sei lá, 40 anos da vida dela, e ela poderia, teoricamente, produzir 8 milhões de tipos de óvulos. Ou seja, todo mês, o óvulo é geneticamente diferente de todos os óvulos que a menina produziu ou ainda vai produzir. Nos homens, é um pouco mais diferente, né? Nesse caso, porque nos homens, eles vão liberar uma quantidade bem grande de espermatozoides, né? Uma ejaculação. Tem moçada lá, mais ou menos, 600 milhões de espermatozoides. Então,
possivelmente, né, o homem pode produzir 8 milhões de tipos diferentes de espermatozoides, deve ter algum repetido aqui. Né? Esses números que eu estou colocando, de 8 milhões de tipos diferentes de gametas, se torna ainda mais absurdo se você pensar no processo de fecundação, no gameta do pai e no gameta da mãe. Daí, minha pergunta inicial foi: quantos tipos diferentes de gametas cada pessoa pode produzir? 2 elevado a 23, 8 milhões mais ou menos. Deixa eu perguntar de outro jeito. Qual é a possibilidade de seu pai pegar sua mãe, Creu, sua mãe engravidar de novo e nascer, nesse caso, alguém geneticamente igual a você, um clone seu, sem ser seu irmão gêmeo, né? Afinal de contas, você já nasceu, já está aí adulto, assistindo aula e etc e tal. Mas qual é a possibilidade de seu pai e sua mãe fazerem coisas agora e nessa brincadeira sua mãe ser fecundada, né, gerar um bebê e ele sair exatamente idêntico a você? Gente, olha como isso é difícil. Porque, por exemplo, né, para poder nascer um clone seu, sem ser seu irmão gêmeo univitelino, seu pai teria que mandar o mesmo espermatozoide que ele mandou quando ele produziu você. Como ele tem 2 elevado a 23 tipos diferentes de espermatozoides, a probabilidade dele mandar um espermatozoide igual ao que formou você para o seu futuro irmão é de 1 sobre 2 a 23. Sua mãe teria que mandar um óvulo igual ao que ela mandou quando formou você. Como eu estava comentando, né, a mulher tem 2 elevado a 23 possíveis tipos diferentes de óvulos, então a probabilidade dela mandar um óvulo igualzinho ao que formou você é de 1 sobre 2 a 23. Com um detalhe extra, né? Se você vai lá e pensa espermatozoide e óvulo, não sei se alguém lembra de probabilidade, né? Quando você coloca E, você vai lá e multiplica, né? Então, para ser o mesmo espermatozoide, a chance é de 1 em 2 a 23. E vezes o mesmo óvulo, a chance é de 1 em 2 a 23. O mesmo espermatozoide e o mesmo óvulo, 1 sobre 2 a 23 vezes 1 sobre 2 a 23, dá 1 sobre 2 a 46. O que dá, mais ou menos, 70 trilhões. Ou seja, a probabilidade de 2 irmãos que não são gêmeos serem exatamente iguais, clones um do outro, é esse número absurdo de 1 sobre 2 elevado a 46, ou, organizando melhor, de 1 em 70 trilhões. Ou seja, é zero, moçada. Na prática é zero. Por isso que seu irmão é diferente de você. Na probabilidade dele ser exatamente igual a você, excetuando o caso de clones, excetuando o caso lá de gêmeos univitelinos, futuramente a gente explica como é que gêmeos univitelinos aparecem, mas tirando o caso de gêmeos idênticos, de gêmeos univitelinos, probabilidade de você ter um irmão igual a você, um clone seu, geneticamente idêntico, sem ser seu gêmeo, 1 em 70 trilhões. Zero. Quer pensar nas coisas de outro jeito? Um único casal de humanos, um homem e uma mulher, tem a possibilidade teórica de produzir 70 trilhões de filhos geneticamente diferentes. É um absurdo, né? Qual a população da Terra nesse momento? Nesse momento o planeta Terra tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Um homem e uma mulher, teoricamente, poderiam produzir 70 trilhões de descendentes, cada um deles diferente do outro. Isso é variabilidade genética, né? A possibilidade de você produzir vários e vários filhos geneticamente diferentes. Um comentário muito interessante para mim. Sabe por que o número de tipos diferentes de gametas na gente é 2 elevado a 23? Porque nós temos 23 pares de cromossomos. Se fosse um par, 2 elevado a 1. 2 pares, 2 elevado a 2. 3 pares, 2 elevado a 3. N pares, 2 elevado a N. Em outras palavras, a separação dos cromossomos homólogos produz 2 elevado a N tipos diferentes de gametas. Como na espécie humana, nós vamos ter 23 pares de cromossomos, são 2 elevado a 23 tipos diferentes. 2 elevado a 23, 8 milhões de tipos diferentes de gametas que você pode produzir. Gente, você achou esse número alto? Né? 2 elevado a 23, 8 milhões? A natureza achou um número pequenininho. Então ela inventou um mecanismo para aumentar ainda mais a variabilidade. Esse mecanismo se chama crossing over
é o termo, gente, em inglês. Em português, permutação. Onde o termo crossing over, permutação, designa lá a troca de pedaços, a troca de segmentos entre cromossomos homólogos. E qual é o objetivo? De você trocar esses pedaços de cromossomos homólogos. Como é que isso aumenta a variabilidade? Ora, eu estava contando a história nesse esquema de você pegar, por exemplo, um par de cromossomos e quando você joga na meiose, você fabricou dois tipos de gameta, né? Você fabricou azão, bezão. Esse aqui é igual, né? Então é um tipo só. Azão, bezão é um tipo. E dois tipos, né? Azinho, bezinho, dois tipos. Exatamente de acordo com a fórmula, né? Porque a fórmula não é 2 elevado a n. Quantos pares eu tenho aqui? N é o número de pares, hein? N é o número de pares de cromossomos. Se eu tenho aqui 2 cromossomos, eu tenho um par de cromossomos. Então, 2 elevado a n, 2 elevado a 1, dá 2. Dois tipos. Azão, bezão é um tipo, azinho, bezinho é outro tipo. Mas tem uma coisa muito chata nesse esquema, né? Do jeito que as coisas estão aqui, toda criança que tem cabelo escuro teria olho escuro. Toda criança que tem cabelo claro teria olho claro. Cadê a diversidade genética? Variabilidade genética é muito bacana, que aumenta a probabilidade de você se adaptar a variações ambientais. Né? Aquela história lá da reprodução sexuada, que a variabilidade genética cria novas características que permitem adaptação a novas condições. Então eu quero variabilidade, eu não quero as coisas engessadas, eu não quero que todo mundo seja quem tem cabelo escuro tem olho escuro, quem tem cabelo claro tem olho claro. Só que do jeito que as coisas estão aqui, eu não teria como ter alguém de cabelo escuro e olho claro, ou de cabelo claro e olho escuro. E aí que entra em ação o fenômeno de crossing over na brincadeira. Para poder falar sobre o crossing over, eu vou enfeitar só um pouquinho o nosso esquema. Eu vou desenhar um dos cromossomos em vermelho para facilitar a visualização. Primeiro eu vou fazer a meiose sem o crossing over. A gente vai lá, pega o azão, o bezão, duplica, pega o azinho, o bezinho, duplica, então ficam 2 azinhos, 2 bezinhos. Meiose 1 separa os cromossomos homólogos. Vem o cromossomo preto, azão, bezão para um lado, vai o cromossomo vermelho, azinho, bezinho, para o outro lado. Na meiose 2, separa as cromátides irmãs. Então vem cromátide de preta, azão, bezão, cromátide de preta, azão, bezão. Vou separar aqui, hein? Cromátide vermelha, azinho, bezinho, cromátide vermelha, azinho, bezinho. A história que eu estava comentando, eu só produzi 2 tipos de gameta. Ou ele todo preto, azão, bezão, ou ele todo vermelho, azinho, bezinho. E aí, gente, como é que o crossing over aumenta a variabilidade? O fenômeno de crossing over envolve a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então eu vou trocar bem aqui. Eu vou pegar esse pedaço vermelho e mandar para o preto, mandar o pedaço preto para o vermelho, nesse caso, bezinho para cá, bezão para lá, e, gente, faz a meiose agora. Faz a meiose depois do crossing over. Meiose 1 separa os cromossomos homólogos. Vem o cromossomo preto com um pedaço vermelho para o lado de cá. Vai o cromossomo vermelho com um pedacinho preto para o lado de cá. Meiose 2, vou separar as cromátides irmãs. Vem cromossomo todo preto. Vem o preto com um pedacinho de vermelho. Olha a variabilidade. Antes era só azão, bezão. Agora tem a possibilidade azão, bezinho. Antes era todo preto. Agora tem a possibilidade preto com vermelho. Antes, todo mundo que tinha cabelo escuro tinha olho escuro. Agora, existe a possibilidade de você ter um filho onde você tenha o cabelo escuro e o olho claro. É isso que eu estou falando em variabilidade. Novas possibilidades de combinações de genes podem surgir. Não está mais engessado. Não precisa ser mais cabelo escuro, olho escuro. Pode ser alguém com cabelo escuro e olho claro. Olha o outro lado. Vem a cromátide vermelha, azinho, bezinho. A cromátide vermelha com um pedaço preto, azinho, bezão. Essa aqui, azinho, bezinho, já existia. Agora essa aqui, azinho, bezão, ô gente, ela é nova, né?
não tinha essa combinação. Ou seja, uma nova combinação, ela apareceu. Nessa brincadeira, antes só tinha gente de cabelo claro e olho claro. E agora, graças a essa nova combinação, nós vamos ter a possibilidade de alguém que tenha cabelo claro com olho escuro. Ou seja, novas possibilidades surgindo. Por isso, gente, que o crossing over, ele é bacana. Ele cria novas combinações de genes nos gametas. Antes era azão com bezão e só tinha essa possibilidade. Escuro com escuro. Só tinha essa. Claro com claro, azinho, bezinho. Graças ao crossing over, surge a possibilidade azão, bezinho, escuro com claro, azinho, bezão, claro com escuro, e novas combinações aparecem. Daí, enquanto a separação dos homólogos produz 2 elevado a n tipos diferentes de gametas, o crossing over, ele produz novas combinações de gametas, novas combinações, novos tipos de gametas, além de 2 elevado a n. Ou seja, sabe quando eu perguntei para vocês quantos tipos diferentes de gametas alguém produz? E eu coloquei 2 elevado a 23, 8 milhões? É porque eu não coloquei o crossing over, né? Se eu colocasse crossing over, gente, eu não tenho como calcular. Eu não tenho como calcular porque, por exemplo, né? Crossing over pode acontecer de várias maneiras. Você tem, por exemplo, aqui 23 pares de cromossomos. Crossover pode acontecer só no cromossomo 1, ou então só no 2, ou então só no 3, ou então no I no 2, ou então no I no 3, ou então no I no 4, ou então no 1, no 2 e no 3, no 1, no 2 e no 4, no 1, no 2 e no 5, no 1, no 2, no 3, no 4, no 1, no 2, no 3, no 5, no 1, no 2, no 3, no 6. Cara, é uma quantidade de combinações absurdas. Com detalhe, quando eu tenho um crossover no cromossomo 1, nem sempre é do mesmo jeito, que eu posso trocar genes diferentes. Tem milhares de genes no cromossomo e pode acontecer de modo diferente. Ou seja, na verdade, o número de tipos diferentes de gametas que a gente pode produzir é isso aqui, 2 elevado a n na espécie humana, 2 elevado a 23, sem o crossing over. Com o crossing over, gente, o número é incalculável, nós não temos como fazer essa conta. Sabe aquela outra pergunta? Qual é a probabilidade do seu pai pegar sua mãe, creu, sua mãe engravidar, e nascer um irmão gêmeo seu, né, geneticamente idêntico, sem ser gêmeo de verdade, porque você já tem nascido antes, né? Eu tinha calculado, pai tinha que mandar o mesmo espermatozoide, a mãe tinha que mandar o mesmo óvulo, 1 sobre 2 a 23 vezes 1 sobre 2 a 23, 1 em 70 trilhões. Mas isso sem contar o crossing over. Contando o crossing over, eu não sei como fazer essa conta. Porque nesse caso, eu não tenho como calcular o número de tipos diferentes de gametas. Fato é que é muito mais do que 70 trilhões. Ou seja, um único casal de humanos é capaz de produzir um número, caramba, praticamente infinito de diferentes tipos de filhos. Por isso que irmãos, tirando irmãos gêmeos univitelinos, né, tirando gêmeos idênticos, eles vão ser diferentes. A probabilidade deles serem iguais, geneticamente iguais, é praticamente zero. Tinha que ser o mesmo espermatozoide do pai, o mesmo da mãe, e considerando o número absurdo de diferentes tipos de gametas que alguém produz, tanto por causa da separação dos homólogos, como por causa do crossing over, a gente não tem como calcular direito. 2 elevado a n tipos de gametas, se contar só com a separação dos homólogos, contando com crossing over, novas combinações, além desse número 2 elevado a n. Isso é a variabilidade genética.